Querida irmã, tenho pensado tanto em você. Continuo esperando suas cartas que nunca chegam. Tenho medo que as minhas também não estejam chegando até você. Fico imaginando a sua vida em Viena. Da janela ao lado do piano você vê a neve caindo enquanto toca. Não perco a esperança de que você volte ao Brasil e que nos encontraremos, por acaso, no meio da rua. Sejam bem-vindas ao Cinematório, Carol Duarte e Julie Stockler, atrizes maravilhosas do filme A Vida Invisível. Para começar, eu queria perguntar para vocês sobre a performance do corpo, porque o corpo no filme fala muito em cada imagem. Então eu queria saber de vocês como vocês pensaram isso, né? Como vocês pensaram essa interpretação corporal e qual a importância disso para o filme e para as questões que ele aborda. Eu acho que o filme ele tem uma passagem de tempo, né? Elas começam muito jovens e passam-se por volta de 6, 7 anos, quase 10 anos. E a gente teve, o Karim teve e a Nina Kopko tiveram essa preocupação de entendendo também esse corpo que vai envelhecendo. Então, as posturas, o fechamento, a Guida, por exemplo, ela começa super aberta, jovem, sonhadora, e ela vai fechando, é um corpo que vai se retraindo, um andar que vai criando mais espaço entre uma passada e outra, porque é isso, são corpos que foram, durante esse tempo, invisibilizados, afogados, reprimidos principalmente. Então acho que a gente teve essa preocupação, sem dúvida, de pensar esses corpos nesse trabalho. Tem um dado muito interessante, assim, que é a Guida sai de casa, né? Então o corpo dessa mulher que enfrenta o mundo, ela vai para uma fábrica, ela vai trabalhar em chão de fábrica, o que deixa o corpo de uma maneira, né? E a Eurídice fica em casa. Ela vai virar essa dona de casa, ela vai ficando cada vez mais presa naquela casa, num apartamento que tem um dado muito interessante, acho que é difícil também reparar, mas era uma coisa que ficava muito na minha cabeça, tem algumas grades naquele apartamento da Eurídice. E é uma mulher que se dedica muito ao piano, ela está muito dedicada a isso, que no começo do filme também aparece com plexos, né, o peito mais aberto, com uma postura mais ereta, assim como quando a gente é jovem, está recebendo a vida e está aberto. Na medida em que a Eurídice vai ficando cada vez mais afogada, esse corpo vai cada vez mais se retraindo também. O peso de continuar no piano é maior, porque é a tentativa de continuar fazendo aquilo que ela sempre sonhou e ser muito... E a onda contra aquilo ser muito grande, então o corpo ela fica grávida, né? O corpo de uma mulher grávida. A Eurídice não queria ficar grávida, ela carrega uma criança por 9 meses e não é tão simples assim, né? Acho que nós mulheres sabemos disso, não é tão simples carregar o corpo de alguém que você não queria ter, né? A mesma coisa com a Guida, né? Que a mesma coisa com a Guida. Tem esse homem, né? O Antenor, o marido da Eurídice, que tem uma relação corpórea com ela, um pouco de dono, né? De proprietário daquele corpo. Ele tá sempre pegando nela, ele tá sempre, né, ele sente muita vontade de pegar nela em qualquer momento. Uma propriedade dele. Uma propriedade. Então esse corpo ele vai criando memórias e criando relações muito, muito violentas e agressivas. E o nosso corpo tem memória, né? O nosso corpo ele cria essas camadas a partir das memórias e do que é recebido. O filme fala sobre condições históricas de silenciamento, de opressão às mulheres, sobre maternidade compulsória também. E eu queria que vocês comentassem, a partir dessa reflexão que a gente faz sobre as mulheres que nos antecedem nas famílias, né, nossas mães, nossas avós, de que forma vocês veem isso chegando até o público, o que vocês esperam alcançar, quais os efeitos que vocês esperam que o filme alcance nos espectadores? A gente aconteceu uma coisa curiosa com a gente em Cannes, que uma menina chegou, você lembra? Lembro. E ela ficou era uma menina jovem, ela ficou muito emocionada de ver o filme. E aí ela falou pra gente que ligou pra mãe, não é? Foi.
E ela falou, mamãe, eu quero muito que você veja, que todas as mulheres da nossa família vejam esse filme, mas que vejam juntas. Que não vejam sozinhas, porque talvez sozinha seja muito emocional, mas acho que todas juntas, reunidas numa sala, de mão dada, vendo esse filme, a gente possa se fortalecer. Então, o que eu espero é que esse filme traga uma verticalização das memórias afetivas das famílias e que possa ser um trampolim para uma esperança de união. Se você tem uma família que está desunida ou uma relação mal resolvida, que talvez o filme, acho que ele mostra o que o tempo faz com as relações, e o nosso tempo é o tempo do hoje, do agora. É agora que você pode mudar, é agora que você vai atrás do que você ama, do que você sonha. Estamos vivos, presentes, então é essa sensação que eu queria que as pessoas vissem pensando, não sei. Tem uma coisa do filme muito forte, né? Essa coisa da ancestralidade, né? Do que é pensar hoje, eu, Carol, que eu penso como é meu corpo hoje, como é minha vida hoje, como é a vida da minha avó. Você perguntou dessa relação corpórea no mundo, assim, também em relação a isso, né? Eu tenho mais autonomia sobre o meu próprio corpo. E é muito louco pensar que mulheres que vieram antes de nós não tinham, né? Não tinham mesmo. E acho que a gente só está no patamar que a gente está porque teve mulheres que abriram muito espaço para a gente estar aqui. Que se ferraram muito, que abdicaram de muita coisa. Eu acho que o filme traz um dado muito grande sobre o passado, mas eu acho também que eu espero que o público identifique no filme que, por mais que seja na década de 50, esse filme é atual, né? Essa violência dentro de casa, silenciosa, ela é bastante atual. E por ser silenciosa e invisível, a gente não fala necessariamente sobre isso. Acho que é óbvio a gente está falando um pouco mais, porque as coisas também talvez estejam extrapolando um pouco o âmbito doméstico, principalmente no Brasil, né? As falas, às vezes, de governadores, de presidentes, muito agressivas em relação à mulher, muito agressivas em relação a muita coisa, né? Essa coisa da fraquejada, eu dei uma fraquejada, isso é absurdo. Então, a gente ouvir isso, né? E ter força para lutar contra, acho que é muito junta. E eu acho que o filme fala sobre isso. Se as duas tivessem ficado juntas ao longo da vida delas... Nada disso teria acontecido. Nada disso teria acontecido. Elas teriam sido muito mais fortes. As mulheres juntas são mais fortes. Então, eu acho que o filme traz muito isso. Eu acho que as mulheres, principalmente as mulheres que assistem, saem muito mexidas, assim. Mas também não mexidas de uma maneira a não mobilização. Mas a muito mobilização, mexidas... assim, ativamente, assim, no mundo, assim. E por falar nos homens, como vocês acham que eles se implicam nessas questões hoje? É um filme que eles também devem ver, que eles também devem discutir a partir da perspectiva dessas duas personagens mulheres? Claro. Eu acho que não tem como a gente pensar em mudar o mundo se uma parte esteja implicada e a outra parte esteja... displicente. Eu acho que, sobretudo, é uma luta bastante das mulheres de expansão do espaço no mundo. Os homens, foram os homens que fizeram as leis, foram os homens que fizeram as guerras. De certa maneira, toda a história é contada a partir de uma perspectiva masculina, né? Hoje tem coisas aparecendo que mulheres tinham feito e que homens assinaram. Ninguém sabia. Muito louco isso, então... Mas, ao mesmo tempo, eu como mulher, muito sinceramente, é muito cansativo, às vezes, você ter que explicar o tempo todo atitudes machistas e atitudes patriarcais, assim. Em alguma medida, a gente precisa dialogar, claro, porque senão é barbárie, exatamente. É guerra, eu acho que guerra morre os dois lados. Mas, em contrapartida, eu não vou fazer o PowerPoint explicando para o sujeito quais são as atitudes dele que ferem e que invisibilizam uma mulher. É preciso que os homens se mobilizem. Porque aí é a mesma coisa, tem que pegar na mão de um menino e explicar, olha só, você foi do meu namorado, você foi agressivo comigo, não sei o que e tal. Agora, cadê a reflexão dele? A autorreflexão? Porque senão é reprodução de pegar um menino e ficar falando e dar sermão. Não, eu não tenho esse papel, eu não preciso ter esse papel. Então que os homens se mobilizem por eles mesmos, assim. Porque senão é repetição da repetição. A mulher tendo que explicar. Tem hora que eu não tenho paciência, tem hora que eu não tô afim. E os homens têm que se mover em relação a isso. Eu sinto que o Yorgos me ama.
pra sempre. Querido pai, escrevo a bordo do Liberty, partindo para a Grécia, muito feliz ao lado de Yorgos. Um abraço dessa filha e irmã que os ama infinitamente. E é um filme muito bonito visualmente falando também, né? A construção ali de toda a imagem, das cores, dos figurinos. Eu queria saber se vocês puderam colaborar com isso também, se vocês trouxeram ideias para construir essas imagens, essa parte visual do filme. Eu acho que assim, Era divertido, né? Era divertido. O Karim é um diretor que sempre prezou pela autoralidade das atrizes e de qualquer profissional ali. Ele tinha uma escuta muito profunda, uma abertura muito grande para os criadores. E a gente, como pilota do barco, ele escutava muito a gente. A gente interferiu em termos de figurino, a gente interferiu em termos de cenas mais difíceis. O que era dito era totalmente escutado e muitas vezes modificado. A gente tinha Nina Cópico como diretora assistente, que é uma figura feminina fortíssima e feminista, então ajudou a gente nesse processo de entender esse campo. E a gente podia mexer em tudo, a gente podia improvisar tudo que a gente quisesse. Tinha uma coisa que como a gente ficou muito tempo em sala de ensaio, criando essa relação e criando essas personagens, tinham coisas que surgiam. E essas coisas que surgiam, o Karim adorava, às vezes. Por exemplo, eu me lembro a primeira vez que eu fiz a minha prova de figurino, que eu pus um salto gigante. E o Karim falou, você pode andar, por favor? Pois eu andei, parecendo uma gazela, sei lá o quê. Ele adorou aquilo. Então, às vezes, eu pedi um número abaixo do meu, para que aquele andar ficasse daquela forma, e isso tudo vai se estruturando, obviamente não aparece no volume que apareceu quando a gente fez a primeira vez, mas existe. Então tem coisas que estão no filme que surgem muito naturalmente, obviamente não é naturalmente, não é uma coisa muito conduzida, de um processo, claro, né, de um estudo. A Júlia, por exemplo, estudou Maria Carolina de Jesus, muito imbricada em tudo que era de referência, para aparecer o que é a Guida. Né? Não aparece assim também, aparece porque tem um trabalho muito grande. Mas como a gente está cercado de muito material, quando aparece alguma coisa, a gente aproveita, né? E se diverte. E sobre o Oscar? Quais que são as expectativas? Como vocês estão se preparando? Como que está todo esse envolvimento para algo que, se der tudo certo, vai ser histórico para o nosso cinema? A expectativa do Oscar, eu acho que é para mim, para você, para ela, para o Brasil. A gente tenta ficar muito enraizado em relação a isso. Eu acho que para o Brasil, para o nosso governo, para o Brasil, é importante que esse filme vá para mostrar que o cinema brasileiro é um cinema que precisa ser visto, que quer ser visto e que é importante continuar com as políticas. Não dá para retroceder em relação ao audiovisual. E a liberdade de expressão não pode ser um valor negociável. É inegociável. Então, assim, isso para dizer que eu acho que no momento que a gente está, ter um filme no Oscar é extremamente importante, porque é o nosso trabalho, é o que a gente faz aqui. Agora, eu e Carol no Oscar, no tapete vermelho, a gente vai se divertir muito, a gente fez um trabalho lindo, a gente quer mais que todo mundo veja, é um trabalho sensível, é um melodrama tropical, o Brasil tá ali, na sua forma, na sua cor, um diretor brasileiro, que a gente é apaixonada. Então vai ser mais uma... É importante, assim, a Júlia falou muito bem, assim, a gente está muito feliz e sobretudo pelo cinema hoje, né? Acho que o Vida Invisível tá aí, o Bacurau tá aí, o Pacarrete tá aí, tem tantos filmes sendo produzidos incríveis. E eu acho que essa representação do Brasil no Oscar tem hoje um peso um pouco maior, não sei se maior, mas muito importante. Porque é um pouco dizendo, é importante sim o que a gente faz, não é importante só no Brasil, é importante no mundo e a gente vai continuar fazendo, não tem negociação, não tem um passo para trás, e eu digo em tudo, né? Assim, a gente está sofrendo ataques na Ancine, mas a gente também sofre ataques, por exemplo, tem peças hoje já sendo censuradas. Livros sendo censurados. Isso não é negociável, essas peças vão existir, elas vão ser vistas, né? A gente está atacando, esse governo está atacando fogo de fato no Brasil e está ficando difícil respirar, mas a gente vai respirar. E numa metáfora mesmo da Amazônia, assim, você taca fogo na Amazônia, a gente fica difícil respirar, fica difícil existir, mas a gente vai resistir sobretudo, assim. E eu acho que essa indicação do Oscar é um pouco a força do nosso cinema, a força da nossa cultura. Não é negociável. Perfeito. Bom,
Muito obrigada, gente. Amei. Obrigada a você. Obrigada a vocês, foi um maior prazer. Adorei. Obrigada. Papai, voltei! Eu cometi um erro. Eu quero falar com a minha irmã. Foi-se embora! Está na Europa. Entrou na escola com que sempre sonhou. Que a Eurídice nunca saiba que ela aqui esteve. Um filme de Karim Ainous. Só tem certeza que ela não embarcou pro Rio? Se ela estivesse aqui no Rio, certamente a gente teria se encontrado. Inspirado na vida de milhões de mulheres. Melhor não reclamar muito não, hein? Mulher como tu tinha que estar trabalhando em outro lugar, né? Quando eu toco, eu desapareço. Não desaparece. Desaparece! Não esquece essa tua irmã. Vai cuidar do teu filho, precisa muito mais de ti. Tô pensando o dia inteiro na mulher que morreu. Tu não morreu, Dicine. Querida irmã, descobri o que é ser uma mulher sozinha nesse mundo. Não perco a esperança de que você volte ao Brasil e que nos encontraremos. Por favor, não se esqueça de mim.